Navios gigantes parecem sólidos, imponentes, quase indestrutíveis. Mas basta observar um cargueiro enfrentando ondas grandes para que uma pergunta inevitável surja na cabeça de qualquer pessoa: como isso não parte ao meio? Quando uma onda enorme levanta a proa enquanto a popa ainda está no vale do mar, o casco inteiro parece se curvar. Em alguns momentos, o navio fica apoiado apenas em dois pontos extremos, como uma régua sendo forçada no centro. Visualmente, tudo indica que aquela estrutura deveria rachar, e essa sensação não é exagerada. As forças envolvidas são colossais. Um navio de carga moderno pode ultrapassar 300 metros de comprimento. Quando ele atravessa mares agitados, partes diferentes do casco enfrentam forças completamente distintas ao mesmo tempo. Enquanto a proa sobe, a região central pode ficar suspensa. Enquanto a popa desce, o meio do navio sofre uma tensão brutal. Esse fenômeno tem nome: flexão do casco. Existem dois tipos principais. O primeiro é o hogging, quando o centro do navio fica mais baixo que as extremidades, como um arco invertido. O segundo é o sagging, quando o centro sobe e as extremidades descem. Ambos colocam o navio sob um estresse gigantesco. Agora vem o ponto crítico. Navios realmente já partiram ao meio na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de navios do tipo Liberty sofreram fraturas catastróficas. Muitos simplesmente se romperam em mar aberto, às vezes sem qualquer colisão, apenas por causa das ondas, do frio extremo e de falhas no projeto estrutural. Esses acidentes deixaram uma marca profunda na engenharia naval. A partir deles, engenheiros entenderam algo fundamental. O problema não era apenas a força das ondas, era como o navio reagia a elas. Porque um navio não é uma estrutura rígida como um prédio. Ele é, por necessidade, flexível. E é exatamente essa flexibilidade controlada que impede um navio moderno de partir ao meio. Mas como é possível construir algo gigantesco, pesado e ao mesmo tempo flexível o suficiente para sobreviver ao oceano? É aqui que a engenharia começa a ficar realmente interessante. Ao contrário do que parece, um navio não foi feito para resistir às ondas tentando permanecer completamente imóvel. Ele foi projetado para ceder. A estrutura do casco funciona como uma enorme viga flutuante. Cada parte é calculada para absorver energia, distribuir esforços e evitar pontos de tensão extrema. O segredo não está em aguentar firme, mas em flexionar sem falhar. O aço usado em navios não é comum. Ele passa por tratamentos específicos para resistir à fadiga, à corrosão e às variações extremas de temperatura. Esse aço consegue se deformar levemente milhares de vezes, sem perder suas propriedades estruturais. Além disso, o casco não é uma peça única. Ele é formado por uma complexa rede de chapas, cavernas, longarinas e reforços internos que funcionam como o esqueleto do navio. Essa malha distribui as forças ao longo de toda a embarcação, evitando que a tensão se concentre em um único ponto. Outro fator crucial é o design do casco. Navios modernos têm formas pensadas para cortar as ondas, não enfrentá-las de frente como uma parede. A proa é desenhada para reduzir impactos diretos, enquanto o restante do casco dissipa a energia ao longo do comprimento do navio. Mas talvez o elemento mais ignorado pelo público seja a carga. A distribuição do peso é tão importante quanto o casco em si. Um navio mal carregado pode sofrer esforços muito maiores do que um navio corretamente balanceado. Por isso, cada container, cada tanque, cada tonelada de carga segue cálculos extremamente rigorosos. Computadores simulam cenários de ondas, ventos e torções antes mesmo do navio sair do porto. Se a distribuição não for segura, o navio simplesmente não parte. E mesmo depois de construído, o navio continua sendo monitorado. Sensores espalhados pelo casco medem deformações microscópicas durante a navegação. Se algo sai do padrão esperado, ajustes operacionais são feitos imediatamente. Tudo isso existe por um motivo simples: o oceano nunca perdoa erros estruturais. Mas ainda falta responder uma pergunta essencial: se tudo isso funciona tão bem, por que às vezes vemos imagens de navios quebrando ou sofrendo danos graves em tempestades? A resposta está nos limites. Mesmo a engenharia mais avançada do mundo trabalha com margens de segurança, e o mar, ocasionalmente, ultrapassa essas margens. Ondas extremas, conhecidas como rogue waves, podem atingir alturas muito acima do esperado. Elas surgem quase sem aviso e concentram uma quantidade absurda de energia em um único impacto. Quando um navio encontra uma onda dessas da maneira errada, os esforços podem se aproximar perigosamente do limite estrutural, mas ainda assim, partir ao meio continua sendo algo extremamente raro. Isso porque navios modernos são projetados considerando cenários piores do que aqueles que normalmente enfrentam. Eles são testados virtualmente contra condições que na prática quase nunca ocorrem. Além disso, a operação do navio faz toda a diferença. Capitães experientes sabem como posicionar a embarcação em relação às ondas para reduzir tensões. Às vezes, a melhor decisão não é seguir em frente, mas alterar o curso, reduzir velocidade ou simplesmente esperar. Quando acidentes acontecem, quase sempre existe uma combinação de fatores: estrutura comprometida, manutenção deficiente, carga mal distribuída, condições extremas e decisões operacionais ruins. Raramente é apenas uma onda grande. No fim, o que impede um navio de partir ao meio não é um único elemento milagroso. É a soma de engenharia, materiais, design, tecnologia e experiência humana. O navio não luta contra o oceano, ele coopera com ele. Ele dobra
dobra, flexiona, se adapta, e é exatamente por isso que sobrevive. Da próxima vez que você vir um navio gigante enfrentando ondas enormes, lembre-se, aquilo que parece fragilidade é, na verdade, inteligência estrutural. O navio não está prestes a quebrar, ele está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, ir além da correnteza.